certa hora, tá. 8h33. Pois é, o litoral brasileiro foi o mais afetado pelo aumento do nível dos mares. Nós estamos aqui com o diretor do Instituto Estadual de Educação da Universidade de São Paulo, professor Tércio Ambrise. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Professor, é possível a gente, olhando no litoral brasileiro, identificar alguma região onde esse aumento do nível do mar é mais sentido ou não? Então, são várias regiões, né? Na verdade, depende muito da configuração da costa do Brasil. De qualquer forma, né, no médio e longo prazo, e quando eu falo longo prazo, 2050, nós vamos ter um aumento sistemático do nível do mar e praticamente as costas do mundo inteiro vão estar sendo influenciadas nesse sentido. No passado, quando não se falava ainda de aquecimento global, eu sou daquela época, né? Isso ainda não era dito, mas que já havia, por exemplo, um avanço do mar em cima de Olinda. Eram por outros motivos ou já era pelos mesmos atuais? Não, na verdade é pelos mesmos atuais, né? Na verdade você até tem uma corrente mais intensificada ali naquela região, né? Mas de qualquer forma o mar está subindo como um todo. Então naquela região em que você tem uma certa curvatura na costa, você acaba sendo influenciado e portanto você tem um aumento de erosão em toda aquela ali naquela parte. Agora, professor Tess, quando se fala em aumento do nível do mar, tem uma média, dá para a gente prever, por exemplo, as praias poderiam ser invadidas, as avenidas que estão pertinho do mar também. Qual é a variação? Olha, na verdade, desde 1850, o mar já subiu 25 centímetros, né, e continua subindo a uma taxa de 1 a 2 centímetros por ano. Né? Por quê? Na verdade, o que tem ocorrido efetivamente os oceanos eles estão absorvendo esse calor extra que está acontecendo na atmosfera, o aquecimento global, que é em função da emissão dos gases de efeito estufa, né? Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Portanto, na verdade, o que se estima, né, até o final desse século, isso eu estou falando de projeções através de modelos numéricos, é de que o oceano possa subir da ordem de 1 metro, 1,5 metros. Né? Subindo 1 metro, 1,5 metros, praticamente grande parte das cidades litorâneas que estão no nível do mar vão ser influenciadas, porque não é só, você pode falar, só 1,5 metros é pouquinho. Então, mas isso implica também que você tem o vento, você tem o aumento do nível do mar, né? Você tem a variação das marés, tudo isso faz com que o mar fique muito mais alto. Portanto, o que se tem, né, é um aumento sistematizado das águas na região costeira e, portanto, grande parte das cidades devem ter que se deslocar mais para o interior do continente, né, ou algumas delas podem até sumir. Né? Professor, outra pergunta, sempre pergunta de leigo aqui. E os rios e córregos e tal que correm para o mar? Eles também teriam mais dificuldade para drenar essa água do interior ou não? Essa é uma excelente pergunta, né? Na verdade, é possível que isso tenha, sim, uma influência, né? Uma vez que você tenha o oceano subindo e compactando um pouco mais, né? Com isso, provavelmente, né, você faz com que haja a possibilidade de termos mais transbordamento desses rios, e aí, se esses rios estão cortando cidades, né? E nós vimos o que acontece com os rios que cortam as cidades agora, nessa tragédia terrível do Rio Grande do Sul, você pode ter inundações muito grandes. Então, na verdade, nós temos que ter um planejamento, uma programação já pensando, né, de que com o aumento do nível do mar você pode ter essa dificuldade e, portanto, os rios devem ser olhados de uma forma muito mais precisa para evitar esse tipo de desastre no futuro. Professor Tércio, isso prejudicaria também os portos, principalmente o fluxo comercial de entrada e saída de mercadorias? Não necessariamente, né? Os portos, na verdade, para eles, quanto mais alto for, melhor para os grandes navios cargueiros, né? É claro que eles foram dimensionados por uma certa altura do oceano. Se o oceano começa a subir, provavelmente eles também teriam que ser
modificados, né, e adaptados a essa nova condição do oceano. Portanto, indiretamente eu diria que sim, né, e de uma outra forma poderia beneficiar os grandes navios, né, uma vez que você estaria aumentando o calado, né, dos rios, né, ali que chegam até o porto. Professor Tércio, muito obrigado, professor. Obrigado, bom trabalho aí para vocês, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, professor Tércio Ambrise, diretor do Instituto Estadual de Educação da Universidade de São Paulo.